Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Mediunidade e Sintonia, Trabalho Além da Terra. Além da morte, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física. E em razão de cada criatura transportar consigo a experiência que se afeiçoa, a sabedoria divina concede a cada espírito encarnado determinada tarefa que, na essência, vale por ensaio precioso à frente do serviço que lhe competirá no amanhã eterno. Vemos na Terra diversificar-se o trabalho ao infinito. Esse ensina, aquele dirige, aquele outro obedece, aqui possuímos quem edifique, além a quem cure, adiante a quem esclareça. Entretanto, se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. Se o cooperador subalterno menoscaba a atenção para com o bem comum, viverá muito longe do prazer de servir. Se quem levanta paredes e monumentos cinge-se apenas ao interesse particular, não terá percebido a beleza da construção. Se quem alivia as dores humanas procura simplesmente o lucro fácil, de certo desconhecerá o divino templo da cura. E se quem esclarece foge ao devotamento e à serenidade, preferindo localizar-se entre a exigência e a aspereza, não acenderá no caminho a luz do amor. Não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso serão sempre a continuação daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. Não basta erguer braços ágeis, deitar fraseologia preciosa ou provocar excessivo movimento em torno dos teus dias, porque há muitas mãos operosas na extensão da sombra, muito verbo faustoso na exploração menos digna e muito ruído vão provocando onde existe tão somente amargura e cansaço. Ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Muito conveniente a lição de hoje, porque ela vem falar o seguinte: gente, o raciocínio é simples, nós somos espíritos imortais. A nossa experiência vai muito, mas muito, infinitamente muito além do que a gente está vivendo aqui agora na Terra, nesse momento muito rápido nessa encarnação. Então é óbvio que a gente chega trazendo a bagagem que a gente já adquiriu e o que a gente está adquirindo aqui agora, a gente vai levar com a gente. Se a gente vai levar com a gente, é óbvio também que a gente vai continuar de onde a gente parou. Então, uma vez eu usei aqui num dos estudos o exemplo do avô da minha esposa, que ele com 99 anos, ele estava o tempo todo estudando, até que a vista não deixou mais ele estudar. Ele mesmo com lupa, com óculos muito fortes, lente muito forte, ele não conseguiu mais, aí dali ele começou a tomar o caminho para a desencarnação. Mas quando eu chegava perto dele, ele estava estudando inglês, ele estava estudando internet, ele estava estudando a Bíblia, porque ele era evangélico, ele estava estudando medicina, porque ele era médico. E eu falava para ele: "Você não cansa não?" Eu falo: "Não, se eu parar, o cérebro parar, a gente morre. Tem que ficar em exercício o tempo todo." E o que acontece? Tudo aquilo que ele estava adquirindo, ele vai levar com ele. Ele vai estar levando para onde ele estava. Ele foi, depois que deixou o corpo. É continuação mesmo, é continuidade. E o Emmanuel vem chamar a atenção do aproveitamento que a gente está fazendo do tempo dentro do nosso trabalho. Porque se eu estou apenas trabalhando para receber um salário, fazendo as coisas de qualquer maneira, esperando chegar o último dia do mês só para poder ter o meu pagamento, e não estou me aperfeiçoando, não estou aprendendo tudo, esgotando tudo que aquele meu emprego está me dando, eu simplesmente, daqui a pouco, vou chegar do outro lado. O que você aprendeu? Eu aprendi a enrolar no meu trabalho para poder ganhar um salário no final do mês. Isso que a gente vem dizendo o tempo todo é o seguinte: aquela pessoa que ela é operosa, que ela é curiosa, que ela mete a mão para fazer, que ela martela daqui, que tira daí, ela está sempre aprendendo um monte de coisa, enquanto que a outra fica dependente o tempo todo. Eu tive a oportunidade de conhecer agora uma pessoa que está vivendo a prova da riqueza mesmo, e que até assusta a maneira como ele vive, porque ele vive no interior mesmo de uma cidade lá no estado do Tocantins, que é um estado ainda com muita coisa por fazer, muita terra, muito cerrado. E ele falando: "Não, tem hora que um amigo perguntou: mas você não descansa, não?" Ele falou: "Não, aqui foi a melhor maneira que eu encontrei de fazer o que eu realmente gosto, o que ele gosta de fazer. Ele gosta de arar a terra.
preparar a terra, de conhecer plantas, de conhecer o tempo de cada uma. Eu fiquei olhando para aquele senhor e falei, meu Deus, né? E se ele me ouvir falar isso, teve uma hora que ele falou assim, poxa, caiu 15 milhões na minha conta agora que eu nem sei do que é. Ele é milionário mesmo, mas o prazer dele está sendo trabalhar na terra. Está aproveitando da melhor maneira que ele pode, dentro daquilo que ele pode, esgotando tudo aquilo que ele consegue fazer. Então eu estou trazendo esse exemplo porque muitas das vezes a gente faz a coisa de má vontade, a gente se recusa, resiste ao aprendizado, quando na verdade esse aprendizado a gente vai estar levando com a gente. O que me deixa intrigado quando o Emmanuel fala isso, é quando eu fico pensando assim, se eu chegar do outro lado da vida agora e na próxima encarnação, eu, por exemplo, reencarnar num ambiente que seja semelhante ao ambiente aqui da Terra no século XVIII, por exemplo, 1700 e alguma coisa. Eu vou chegar lá para eles e vou falar, olha, de onde eu vim, eu me lembro que tinha um quadrado assim que a gente chamava de televisão. A imagem passava aqui por dentro. Como é que se faz? Eu não sei fazer. Eu sei que ela era, num primeiro momento, de madeira, depois passou a ser um material igual um plástico, um vidro. Ela, no primeiro momento, ela tinha um tubo, né? Depois ela passou a ser de LED, de plasma. Não sei fazer. Isso me deixa intrigado. Se eu fosse agora começar do zero para construir um sistema de comunicação igual a rádio, eu não sei fazer. Mas como? Eu não sei fazer, eu nunca mexi com essa área. Aí eu me lembro do Charlie Chaplin na década de 40 do século passado. Ele, quando escreveu e produziu o filme Tempos Modernos, ele falava que na fábrica cada um faz uma peça específica. O dele, dentro da comédia, era apertar o parafuso. Mas cada um produz uma peça e daqui a pouco junta a peça daqui com a peça dali. O que acontece no mundo hoje? A gente importa um determinado metal de um lugar, um outro metal do outro, para depois juntar tudo e produzir os eletroeletrônicos que a gente tem hoje. Mas se a gente fosse no futuro, ou melhor, num lugar, no futuro a gente reencarnar num lugar que seja ainda mais no passado, né, mais parecido com o nosso passado, a gente vai falar para eles, não vai saber produzir o que tem lá. Então por isso que eu fico pensando o tempo todo, aquela pessoa que é curiosa, que mete a mão para fazer as coisas mesmo, ela vai estar levando com ela esse aprendizado. E mais uma vez, até para aproveitar o pouquinho tempo que a gente tem, esses 10 minutos, eu vou lembrar de um grande amigo meu, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque na verdade eu conversando com ele uma vez, ele foi morador de rua. E ele até falou, eu fui morador de rua porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel num determinado momento. Eu trabalhava durante o dia e à noite ia para baixo de um viaduto para dormir. Ele com a família dele. Aí depois ele aprendeu a trabalhar com telefonia, com antena de assinatura. Hoje ele fez curso de eletricista, hoje ele é um dos melhores eletricistas que eu conheço. Hoje ele fez curso para aprender a fazer instalação de energia solar e depois trabalhar fazendo também usina de energia solar. E eu fui acompanhando, falei, cara, você tem noção do aprendizado que você teve e que você vai levar contigo, você mesmo sabendo fazer sem depender de ninguém? Você que aprendeu ali como é que se manipula ali o neutro com positivo e negativo, como é que se faz para colocar 120 volts, 110 volts ou 220 volts, você aprendeu sozinho, ninguém vai fazer por você, você aprendeu como fazer. E a gente não, a gente fica às vezes num comodismo, a vida está passando, você está deixando de oportunidades de aprendizado. Quando os espíritos falam assim, o dia que você entendeu o que a mãe está falando nessa lição, você vai procurar esgotar todas as formas possíveis que a tua profissão está te dando. Aí depois que eu completar e esgotar, a vida naturalmente vai te convidar para um outro rumo, para você aprender agora um outro rumo. O problema é que a gente perde muito tempo, ou usando o aprendizado que a gente teve para fazer o mal, ou deixando até de aprender, enrolando para ganhar o salário no final do mês. E o Emmanuel dá vários exemplos aqui, um deles que me chamou a atenção foi até a pessoa que está ocupando agora o cargo de chefia. Se eu fujo da exemplificação e da nobreza íntima, eu não vou ter conhecido nunca a verdadeira autoridade. Daqui a pouco eu vou conhecer um governador que está lá no nosso lar. Ele fala, se eu for um professor que faz apenas jus à remuneração financeira, eu não vou ter conquistado o santuário da educação.
Fica aí o exemplo do Emmanuel, que nossas palavras tenham sido de utilidade, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.